E aí, tudo na paz? Hoje a gente vai mergulhar fundo na saga espetacular de God of War de 2018. Mas ó, um aviso muito importante. Aqui vai ter spoiler gigante da história completa. Então, se a jornada ainda não foi concluída e a experiência não pode ser estragada, agora é hora de parar. Para todo mundo que ficou, se preparem, porque a viagem vai ser lendária. Bom, a nossa história começa num clima bem pesado, num silêncio. Kratos e o filho dele, o Atreus, acabaram de perder a Fei, a mãe do garoto. E o último desejo dela foi bem específico, que as cinzas fossem espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. É com essa promessa que a aventura de verdade começa. E vamos combinar, que dupla, hein? De um lado tá lá o Kratos tentando ser o pai mais sério e de poucas palavras da história, sempre fugindo do passado dele. Do outro, o Atreus, um garoto curioso, falante, desesperado para provar seu valor. A dinâmica deles no comecinho é bem tensa, mas ao mesmo tempo rende momentos ótimos. Cada garoto que o Kratos solta virou um clássico na hora. E bem quando eles estão prestes a sair, a paz acaba. Do nada, aparece um cara magrelo, cheio de tatuagens na porta, e ele sabe exatamente quem o Kratos é. O que vem a seguir é uma das lutas mais brutais e impressionantes que existem, quebrando o cenário todo. E o mais estranho, o sujeito simplesmente não sente dor. Kratos até consegue dar um jeito nele, mas a gente fica com aquela sensação de que a história não acabou ali. Só que a jornada deles não é solitária. Pelo caminho, eles encontram uma turma, digamos, peculiar. Tem os irmãos ferreiros anões, o Brock e o Sindri, que vivem competindo para ver quem é mais habilidoso e mais reclamão. Tem também a misteriosa bruxa da floresta, que claramente sabe muito mais do que aparenta. E claro, a Jormungandr, a serpente do mundo, que é imensa, mas até que é gente boa. Depois de muito perrengue, eles finalmente chegam no pico mais alto de Midgard. Só tem um probleminha. É o pico errado. Pois é. Lá, eles encontram o Mimir, que é basicamente uma cabeça falante muito tagarela, e ele dá a notícia ruim. O pico certo, na verdade, fica em Jotunheim, o reino dos gigantes. E o Odin fez questão de trancar o portão e jogar a chave fora. E é nesse ponto que o tom da jornada muda completamente. Aquele segredo que o Kratos guarda as 7 chaves sobre o passado dele, sobre quem eles são de verdade, começa a ter consequências. E elas são devastadoras para o Atreus. Depois de uma luta tensa com os filhos do Thor, o Magni e o Modsi, a doença do Atreus ataca com tudo. O garoto simplesmente apaga. A Freya, a bruxa, então revela a verdade chocante. A natureza divina do Atreus está em conflito com a mente dele, porque ele não sabe que é um deus. A única cura possível está no inferno gelado de Helheim. O problema? O machado Leviatã, que é uma arma de gelo, não serve para absolutamente nada lá. O Kratos fica sem saída. Para salvar o filho, ele precisa de outra coisa. Ele precisa de fogo. Ele precisa de fúria. E para conseguir isso, ele vai ter que voltar para casa e desenterrar as armas de uma vida que ele jurou que tinha ficado para trás. O fantasma de Esparta precisava retornar. E que momento, pessoal! Que momento! O Kratos vai lá e puxa as lâminas do caos, o símbolo de toda a raiva e destruição do passado dele. Vê aquelas correntes se enrolando nos braços dele de novo e as lâminas pegando fogo. É simplesmente uau! O espartano tava de volta. E agora o negócio ficou sério de verdade. Com as lâminas em mãos, Kratos invade Helheim, pega o que precisa e consegue salvar o filho. E quando o Atreus acorda, finalmente chega a hora da verdade. Kratos respira fundo e fala: "Você é um deus, garoto." Essa frase muda absolutamente tudo. Só que parece que a revelação sobe um pouco a cabeça do garoto. O Atreus fica arrogante, impulsivo, começa a tratar todo mundo mal e a ignorar o Kratos. O auge dessa fase rebelde é quando ele mata o Modi a sangue frio, um inimigo que já estava vencido, indo contra tudo que o pai tentou ensinar para ele. Agora, vamos dar uma pausa e tentar entender a história do nosso antagonista, o Baldur. Porque a jornada dele é uma das mais trágicas da história toda e está diretamente ligada a alguém que eles achavam que era uma amiga, a Freya, a bruxa da floresta. Lá em Helheim, eles descobrem a verdade. A Freya, apavorada com uma profecia de que o filho ia morrer, lançou um feitiço para proteger ele. Ela o tornou imune a toda e qualquer ameaça. O problema, esse toda e qualquer ameaça incluía sentir qualquer coisa. Ele não sentiu o sol, o vento, o gosto da comida, um toque. A vida dele perdeu sentido e ele passou a odiar a mãe por causa disso. Só que todo feitiço tem uma falha.
E a fraqueza dessa proteção toda era uma coisa assim absurdamente simples que a Freya achou tão insignificante que nem se deu ao trabalho de incluir no feitiço: o visco. E a fraqueza aparece do jeito mais irônico que existe. Na batalha final, uma flecha de visco que o Atreus usa pra prender o Baldur acaba só arranhando a mão dele. E pronto, o feitiço se quebra. E pela primeira vez em 100 anos, o Baldur sente dor. E ele adora isso. A luta acaba com o Baldur derrotado, mas aí ele se vira contra a mãe, culpando ela por tudo. Kratos vê aquele ciclo de filhos matando os pais prestes a acontecer de novo e resolve intervir, fazendo a escolha de ser melhor. Ele diz: o ciclo termina aqui. Devemos ser melhores do que isto. Freya, arrasada, jura vingança. E Kratos finalmente conta tudo por Atreus sobre o próprio passado sangrento. Com o caminho finalmente livre, pai e filho chegam a Jotunheim. Eles estão lá para cumprir uma promessa, mas o que eles encontram vai mudar tudo o que eles pensavam que sabiam sobre si mesmos. Eles acham um templo com um mural gigantesco que conta uma história, a história deles. Cada passo, cada luta, cada encontro, tudo já estava ali, profetizado pelos gigantes há muito, muito tempo. É de arrepiar. E as revelações vêm uma atrás da outra. A Fei, na verdade, era uma gigante chamada Laufey. Isso faz do Atreus uma mistura única de Deus, gigante e mortal. O Baldur não estava caçando Kratos, ele estava atrás da Fei. E a maior de todas as verdades, a Fei tinha outro nome para o filho. O nome que os gigantes já conheciam, o nome que a mãe dele deu: Loki. Atreus é Loki. Sim, esse Loki. Nessa hora, tudo se encaixa e a cabeça da gente simplesmente explode. O garoto que a gente viu aprender a caçar é uma das figuras mais importantes do apocalipse nórdico. Com todas as cartas na mesa, eles finalmente chegam ao pico mais alto. No momento muito quieto, carregado de emoção, eles cumprem a promessa. A jornada, pelo menos essa parte dela, está completa. Mas quando eles voltam para casa, o Mimir avisa que a paz não vai durar. A morte do Baldur teve uma consequência cósmica. Ela adiantou o Ragnarok. O Fimbulwinter, o inverno de 3 anos que vem antes do fim de tudo, começou 100 anos antes do previsto. Mas esse inverno rigoroso é só o começo. Pouco tempo depois, o Atreus tem uma visão, quase um sonho profético. No final do Fimbulwinter, uma tempestade violenta se forma e uma figura poderosa chega na porta da casa deles. Não resta dúvida de quem é: Thor, o deus do trovão, veio cobrar a dívida pela morte dos filhos dele. O Ragnarok não tá só vindo, ele está batendo na porta. E essa foi a jornada incrível de God of War. Para mais análises de histórias épicas como esta, não se esqueça de seguir a gente por aqui. Até a próxima!